estudar hoje é um livro com muitas figuras de linguagem. Nós temos um texto, para interpretar um texto, nós podemos interpretá-lo de forma literal, nós podemos interpretá-lo de forma figurada e nós podemos interpretá-lo de forma alegórica. Quando a Bíblia diz, deixa os mortos enterrar os mortos, a primeira incidência da palavra morto está se referindo a uma questão literal ou figurada. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Literal ou figurado? E o segundo? Literal, porque o contexto mostra para vocês isso. Então, dentro disso, irmãos, nós temos muitas dificuldades com relação à escatologia. O arrebatamento da igreja, ele é o que? Determinado pregador que já foi pentecostal, hoje é progressista, aqui em São Paulo, ele diz que o arrebatamento é um horizonte utópico. Isso é, ele nunca vai acontecer. E eu me lembro, em 1987, quando vi esse pregador interpretar o grande evangelista Jimmy Swaggart no Morumbi, como ele acreditava nas mesmas coisas que nós acreditamos. Então, uma das questões muito preocupantes para os nossos dias não é se você canta no coro, toca na igreja, participa do círculo de oração, é se você permanece com as mesmas convicções bíblicas que vão levar você para o céu. E para você permanecer nessas convicções bíblicas, não se deriva de Bergoglio, Pontini, Roberto Cruvinel, Antônio Gilberto, não. Se deriva da Bíblia Sagrada corretamente interpretada com a ação e ajuda do Espírito Santo. Esta é a questão. Amém? Dito isso, depois quem quiser esse esboço eu dou a você, tá? Me pede que eu te dou a preliminar da nossa palestra aqui. Bem, nós temos alguns eventos escatológicos. É importante, abra por favor a Bíblia, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Outro irmão, abre por favor, 1 aos Coríntios, capítulo 15, 3 a 5, 3 a 4. Outro irmão, Romanos, capítulo 15, versículo 4. Na minha aula, viu, irmãos, é proibido usar índice, tá? Da Bíblia. Na minha aula, vamos devagar, não usa índice, tá? Aqueles negocinhos que tem do lado da Bíblia, tá bom? Vamos lá? 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e ao apóstolo, por amor de vós, para que nós aprendamos e não ir além do que está escrito. Não uses a favor de Isso, não ir além daquilo que está escrito. Um dos grandes problemas hoje da teologia especulativa. Eu acho isso, eu penso aquilo, eu interpreto segundo a visão de tal pessoa. As pessoas às vezes, eu vi um programa no Vejam Só, inclusive com meu irmão, pastor Jamierson, meu amigo, e antes dele com um pastor presbiteriano, mas o irmão Jamierson dizia assim: pastor Cruvinel, o senhor é arminiano. Eu digo, eu sou cristão. Ele diz, você é arminiano. Eu digo, eu sou crente. E ele de novo, você é arminiano. E eu insistindo, sou cristão. Aí eu olhei para a câmera e disse, meus irmãos, parece que a Bíblia desse povo foi escrita no século XVI. Porque esse negócio de arminianismo e calvinismo é somente uma linha de pensamento. É a mesma coisa que eu pegar o óculos emprestado do pastor no grau dele e tentar ler a minha Bíblia com o óculos dele. Alguma coisa eu não vou enxergar, ou vou entender errado. Agora imagina eu pegar o óculos de alguém que morreu há centenas de anos atrás, com a tecnologia daquela época. Eu tenho que ler a palavra de Deus com os olhos do Espírito de Deus me orientando na palavra, o Espírito do Senhor. Eu não posso forçar texto. Se eu me posiciono, é óbvio que eu me alinho ao arminianismo,
mas eu me recuso a fechar conceito teológico, porque já existia teologia, Bíblia e Espírito Santo antes de Arminio e Calvino, antes de Agostinho, antes de Tertuliano. A questão é, a doutrina diz o quê? Nós vamos interpretá-la segundo a palavra de Deus. Um outro texto que eu pedi aos irmãos, por favor, nós lemos 1 Coríntios 15, 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Segundo o que está escrito. É isso aí. É nisso que nós nos fiamos. Romanos 15, versículo 4. Assim também Davi declara. Romanos, o senhor está lendo? Romanos 15, 4. Isso. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso uso do Espírito, para que, pela ciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Isto. Fechando nesses 3 textos, irmãos, nós temos que ser subservientes ao que a Bíblia diz. Não importa que escola teológica abrace, a Bíblia está dizendo isso. A teologia sistemática, ela elenca 10 passos específicos com relação a essa questão da vinda de Cristo. Primeiro, o harpazo, vou falar sobre isso, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. O roubo da igreja, a igreja será roubada. Só o uso desta palavra, harpazo, exclui uma vinda visível para arrebatar a igreja. Porque eu não estou dizendo, eu vou roubar você, fica ligado. Está olhando aí? Não, levei sua carteira embora. Não, é o furto da igreja. A palavra parousia, que também nós vamos falar sobre ela, que é vinda e presença, dentro do contexto, já está excluindo a visão pós-tribulacionista, que o arrebatamento se dará com a visão geral das pessoas. Nós, pentecostais, somos acusados de ter uma teologia baseada nas reflexões de um teólogo chamado Darby, dispensacionalista. Mas o que nós vamos mostrar para vocês é essencialmente que a Bíblia Sagrada está dizendo. A Bíblia diz assim. Então nós acreditamos. E muitas vezes a referência, quando ela é uma referência real, uma referência, a mesma palavra tem significado diferente dependendo do texto que ela está inserida. Então, eventos escatológicos principais. Primeiro, o arrebatamento da igreja nos ares, antes da grande tribulação. O que é o período de tribulação? Nós vamos falar sobre isso. Segundo, o tribunal de Cristo, bema, a palavra grega é bema ali. Não é um tribunal da visão que nós temos hoje, de um juiz togado, de jurados, não. A palavra tem mais no sentido de pódio, onde você vai receber um galardão por meio daquilo que fez através do corpo. Nós vamos passar nos textos depois. Aqui na terra, o período de grande tribulação, baseado em Daniel 9, 25 a 27, as bodas do Cordeiro no céu, Apocalipse. E aqui o texto de Apocalipse é um texto difícil, capítulo 19, muito falado na rádio musical, entre os irmãos que são pós-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas. Depois, a vinda de Jesus à terra em poder e glória, a batalha do Armagedon. Quinto, fim do império do anticristo. Sexto, julgamento das nações. Oitavo, sétimo, o milênio após a prisão de Satanás. Oitavo, a revolta do diabo e seu julgamento após o milênio. Nono, o juízo final. Décimo, novos céus e nova terra. Bem, então agora eu começo a dar a palestra para o qual eu fui convidado depois desta introdução. Tá bom? Vamos lá. Você tem que pular umas páginas aqui, irmãos. Isso.
Apocalipse, capítulo 1, conseguiu abrir? Algum irmão do curso teológico faz a leitura do grego, hein? Se fizer, me ajuda, que aí eu passo o Novo Testamento. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1. E depois o texto que o pastor leu no capítulo 22. Vamos começar a falar sobre o livro de Apocalipse aqui. Versículo 1. De 1 a 3. Alguém pode ler? A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que crê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Maravilha. O versículo 3. Macário, hor nagnoskon kai akuam testus logos te profeteias. Isto é, são felizes, não é? São felizes aqueles que leem e que ouvem as palavras desta profecia. Por que isso aqui é importante, irmãos? Porque durante muito tempo, os mais antigos, os irmãos com mais tempo de igreja, lembram que a igreja romana dizia que você não poderia ler o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse deixava o crente doido, que o livro de Apocalipse é um livro de flagelo. Se você lesse o livro de Apocalipse, você poderia endoidar. Eu ouvia isso dos meus avós, dos mais antigos da minha família. Eu sou de uma família italiana e era um povo profundamente católico romano. E eles diziam que você não poderia ler este livro. Esse livro era um livro praticamente proibido. Mas o que exatamente é esse livro? O versículo 3 mostra sobre isso. Ele diz assim, olha: bem-aventurados, macarioi, felizes, aqueles que leem, aqueles que ouvem. Por quê? Deus, o livro de Apocalipse mostra o Deus que consegue triunfar sobre o mal. Ele mostra que Deus tem tudo sob controle. Na verdade, a ênfase não é, embora revele o período do arrebatamento, ou quando será, a ênfase não é exatamente essa. A ênfase é dizer, no final das contas vai dar tudo certo. É isso que o livro de Apocalipse está dizendo. É este livro que nos faz ter a alegria que o mundo não está debaixo dessa doutrina zoroástrica, maniqueísta, daquela doutrina que a força do bem luta contra a força do mal em determinados momentos, como o Star Wars, não é? O Darth Vader vai vencer. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não tem nada que não esteja debaixo do controle do Deus Todo-Poderoso. Nada. O livro de Apocalipse responde afirmativamente essa pergunta. Fornece aos seus leitores uma percepção do que acontece nos bastidores da história mundial. O Cristo ressurreto está no trono e em operação para trazer seu glorioso reino à terra. Isso é a finalidade do livro de Apocalipse. Dizer que um dia você vai estar comendo da árvore da vida. Dizer que um dia você vai estar na presença de Deus por toda a eternidade. Dizer para você que um dia não existe possibilidade de Satanás vencer, porque já está vaticinado que ele será lançado no lago de fogo e enxofre. E é por conta disso, irmãos, que você não precisa ter medo. 1 de João capítulo 3, alguém abre, por favor, só para fazer uma leitura comigo. Exatamente. Versículo 2. São 2. 3